Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula de elementos orgânicos de máquina. Essa aula número 7, parte 2. Tive um pouquinho na parte 1 sobre rolamento, agora vamos ver um pouquinho sobre polias e correias. Tá? Às vezes, pequenos problemas de uma empresa podem ser resolvidos em soluções imediatas, principalmente quando os recursos estão próximos de nós, sem exigir grandes investimentos. Por exemplo, em uma simples troca de alguns componentes de uma máquina, onde se pretende melhorar o rendimento do seu sistema de transmissão. Conseguiríamos resolver o problema dos atritos, desgastes e perdas de energia. Esses componentes, a polias e as correias. Então, onde a gente vai estar observando um pouquinho, tá? Hoje falando um pouquinho sobre correia e sobre correias. Tá? Pessoal, a gente não vai estar entrando nessa aula sobre cálculo disso. Por quê? Porque existe uma matéria específica para que vocês possam estar vendo sobre cálculo de transmissão. Aqui, se vocês observarem o desenho, vocês vão ver uma polia e vocês vão ver a correia também. Polias são peças cilíndricas movimentadas por rotação de eixo dos motores e pelas correias. Então aqui a gente está vendo o motor, tá? Usando a correia, ele faz movimentar sua polia. Tá? Uma polia é constituída de uma correia ou face, da qual se enrola a correia. A face é ligada em um cubo de rotação mediante disco e braços. Alguns tipos de polia. Os tipos de polia são determinados pela forma de superfície da qual a correia se assenta. Elas podem ser planas ou trapezoidais. As polias planas podem apresentar dois formatos na sua superfície de contato. Essa superfície pode ser plana ou abaulada. Então aqui a gente está vendo uma superfície plana ou uma superfície abaulada. As polias planas, observa melhor a correia. E as polias com superfície abaulada, guia melhor a correia. Então ela está fazendo o quê? Ela só está, ela guia melhor a correia e a outra apenas conserva melhor a correia. Tá? As polias apresentam braços a partir de 200 milímetros de diâmetro. Abaixo desse valor, a correia é ligada ao cubo por meio de disco. Então tem algumas características aí. E aqui a gente está vendo braço e a gente está vendo disco. As polias trapezoidal recebem esse nome porque a superfície na qual a correia se assenta apresenta a forma de trapézio. Das polias trapezoidais devem ser providas de canaletas ou canais e são dimensionadas de acordo com o perfil padrão da correia a ser utilizado. Então aqui a gente está vendo aqui uma polia trapezoidal e aqui tem a cota do desenho. Bom, ela em corte ou ela sem ser em corte. Esses diâmetros são obtidos a partir de consultas em tabelas. Então já tem algumas tabelas que já determinam para a gente, porque já tem polia já com um diâmetro específico. Vamos ver um exemplo, pode ser aplicar uma consulta de tabela. Imaginemos que C vai executar um projeto de fabricação de polia, cujo diâmetro é de 250 milímetros, perfil padrão da correia C e ângulo de 34 graus. Como determinar os demais diâmetros da polia? Então, como que eu vou determinar os demais diâmetros da polia? Com os dados conhecidos, consultamos a tabela e encontramos os seguintes diâmetros. Olha lá. Eu vou pegar isso daqui com o diâmetro e o ângulo, tá, do canal, tá, e o tipo da correia. Eu consigo consultar o catálogo e já pegar todas as outras cotas. Além das polias de correia e as planas e trapezoidais, existem as polias para cabos de aço, para corrente polias ou rodas de atrito, polias para correias
redondas e para correias dentadas. Alguns exemplos: palavras rodas e polias são utilizados como sinônimo. Olha lá, polias para correia e polias para correia dentadas. E aqui a gente vai ver alguns tipos de polia, alguns tipos de desenhos dela, tá? E algumas imagens dela também aqui. Aqui vemos outros tipos de polia, polia com guia, polia em V, algumas polias em V múltiplas. Então aqui a gente está vendo alguns tipos de polias de execução. Então já vê o desenho, já vê normalmente o modelo dela. Materiais da polia, os materiais que se empregam para a construção de polia são de ferro fundido, o mais utilizado, ou aço, ou ligas leves, ou materiais sintéticos. A superfície da polia não deve se apresentar porosidade, pois, de contrário, a correia iria se desgastar rapidamente. Então ela tem que ser o mínimo porosa possível. Ela não pode ter porosidade, porque senão você vai ter um desgaste muito rápido da sua correia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre correia. São correias mais utilizadas, são planas e trapezoidais. A correia em V ou trapezoidal é fabricada em seções transversais em forma de trapézio. É feita de borracha revestida de lona e é formada no seu interior por cordoneias vulcanizadas para suportar a força de tração. Olha lá, as cordoneias vulcanizadas, a borracha e a lona. Então, alguns tipos. Temos também fabricantes da nossa região sobre isso, que realiza correias também. O emprego da correia trapezoidal em V é preferível ou da correia plana porque praticamente não apresenta deslizamento, permite o uso de polia bem próximo, elimina os ruídos e choques, tipo de correias emendadas planas. Existem vários perfis padronizados de correias trapezoidal. Então a gente vai aqui usar alguns tipos. Aí você está vendo o tamanho de cada um delas, sua largura e sua altura. Outras correias utilizadas é correias dentadas, para casos em que não se pode ter nenhum deslizamento, como no comando de válvula do automóvel. Então a gente vê muitas vezes correia dentada no nosso automóvel. E aí o que acontece? Normalmente quando a correia ela tem uma vida útil e você acaba não trocando ela, ela às vezes começa a perder seus dentes. E é onde começa a patinar na polia. Então você imagina aqui, você está vendo que a polia dentada ela encaixa direitinho na sua correia. Quando você tem um pequeno problema, o que vai acontecer? Essa polia vai estar patinando, porque não tem o seu dente. Os materiais da correia, os materiais empregados para a fabricação de correia são de couro, materiais fibrosos e sintéticos, à base de algodão, pelo de cabelo, viscoso, perlon e nylon, o material combinado couro ou sintético. Na transmissão por polia e correia, as polias que transmitem movimento e força é chamada de polias motoras ou condutoras. A polia que recebe movimento e força é a polias movidas ou conduzidas. A maneira como a correia é colocada determina o sentido de rotação da polia. Assim temos o sentido de direção da rotação, a correia fica reta e a polia tem o mesmo sentido da rotação. Que a gente vê pelo desenho, o sentido dela. Aqui o sentido de rotação inverso. A correia fica cruzada e o sentido de rotação da polia são inversos. Daqui vocês estão vendo que a correia gira para um lado e a polia gira para outro.
Aqui a transmissão de rotação entre eixos não paralelo. Uma foto aqui. Estão vendo que um está num sentido, o outro no outro. Tá? Eles não estão sendo paralelos entre si. Para ajustar a correia da polia, mantendo tensão correta, utilize um esticador de correia. Tá? Você tem que utilizar um esticador de correia para que a gente possa estar esticando entre a polia. Já vimos que a forma de polia varia em função do tipo da correia. Então, conforme a polia utilizada, vai ser conforme o tipo da correia que você vai estar utilizando. Relação de transmissão, da transmissão por polia e correia. Para que o funcionamento seja perfeito, é necessário obter alguns limites em relação ao diâmetro da polia e o número de voltas pela unidade de tempo. Para estabelecer esse limite, precisamos estudar a relação de transmissão, que vai ver em outras matérias no próximo bimestre. Costumamos utilizar a letra I para representar a relação de transmissão. Ela é a relação entre o número de voltas da polia numa unidade de tempo e seu diâmetro. E aqui a gente vai ver uma pequena fórmula. A velocidade tangencial é a mesma para as duas polias e é calculada pela fórmula V é igual a π multiplicado por D multiplicado por N. Então, se vocês observarem, seu Dzão, e você vai achar o N aí também, que é o sentido de rotação. Isso daí eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai ter uma matéria específica sobre isso. Bom, aqui só para a gente ter um exemplo, como as duas velocidades são iguais, temos π vezes d1 vezes n1, que é igual a π vezes d2 vezes n2. Então, posso dizer que d vezes n é d1 vezes n1 é igual a d2 vezes n2, ou n1 dividido por n2 é igual a d2 dividido por d1, que é igual a i. Bom, então, portanto, I é igual a N1 dividido por N2, que é igual a D2 dividido por N1. Isso daqui é relação matemática. Bom, só para que a gente possa estar visualizando um pouquinho. Porém, não vamos estar fazendo contas sobre isso. D1 é o diâmetro da polia menor, D2 é o diâmetro da polia maior, N1 é o número de rotação por minuto, que é dado em RPM, N2 também é a rotação por minuto da polia maior, que também é dada em RPM. Da transmissão por correia plana, a relação de transmissão não deve ser maior do que 6 vezes 6. E a transmissão por correia trapezoidal, esse valor não deve ser maior do que 10. Algumas características. E aqui alguns exercícios. Assinale as alternativas corretas. Então aqui a gente tem do 1 ao 5, só para fixação da aula de hoje. Muito obrigado e vamos para a nossa parte 3.